Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Estamos na sexta semana com o assunto Ajuntem Tesouro no Céu. E o tema de hoje, Noé achou graça. Eu gostei bastante do versuário da semana, que eu vou repetir ele todos os dias, porque tem a ver com o estudo dos dias. Marcos 8, verso 36 e 37 diz: De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? E agora a gente chega a Noé. Noé, ele pensou em relação a isso. Do que adiantava ser rico perante os homens? Do que adiantava ele estar gastando tempo só nas coisas deste mundo e perder a sua alma, perder a vida eterna? Noé, mesmo com seus afazeres, como todo mundo, Noé se dedicava a adorar a Deus. E o interessante é que o texto que a lição traz, de Gênesis 6, de 5 a 14, fala sobre a maldade perante o mundo, como essa maldade chegou perante Deus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E a Bíblia diz que Noé era o quê? Íntegro, reto entre os seus contemporâneos. Noé, então, era bem visto perante o céu e perante os homens. Se você olhar, é o mesmo contexto em relação a Jó, o início da caminhada de Cristo, porque opositores sempre teremos, mas quando a gente faz o que é certo, até aqueles que não gostam de nós reconhecem. Assim foi a vida de Noé. Noé foi um homem temente a Deus, fazia aquilo que o agradava. E aí, o que foi que aconteceu? O Senhor falou para ele sobre a maldade e que ele destruiria aquele mundo. E era para ele fazer uma arca. Noé prontamente preparou, então começou a fazer a arca. Conta o Espírito e Profecia, Ellen White fala que muitos ajudaram no início, mas depois ficaram pelo meio do caminho. E aí vem um outro texto que está na lição, que diz que as águas nunca subiram ao ponto de transbordar, os mares eram tranquilos, então as pessoas não acreditavam em um dilúvio. Assim também será no tempo do fim. Muitos duvidam que um dia essa terra vai se acabar. Já ouviu alguém falar assim? Quem se acaba somos nós e a terra fica. As pessoas acham que uma destruição futura é inexistente. Por isso que também não acreditam na mão de um Criador e na volta do Senhor Jesus. Nós precisamos, queridos, pela fé, nos apegarmos à promessa da volta de Cristo. Pois se aqui está sendo algo confortável, significa que nos acostumamos com a corrupção deste mundo. Nós precisamos ser íntegros, corretos perante Deus e os homens. E se assim formos, vocês verão que isso incomodará a nossa vida aqui. Porque onde olhamos, queridos, vemos corrupção. É triste dizer que ela existe no meio de nós como igreja, é triste dizer que ela existe na sociedade, na família, e nós precisamos zelar para que não ocorra na minha vida, na igreja que eu congrego e na minha casa. Porque se eu falar como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor, e agora viver uma vida de dedicação, quando eu tiro o primeiro para Deus, que é o meu culto familiar, quando eu tiro o primeiro para Deus, que é a minha comunhão pessoal, aí sim as outras coisas se tornam fácil a fazer. Nós percebemos como a temática da nossa lição desse trimestre é mordomia, né? O texto diz administradores fiéis. A gente precisa entender que a administração envolve o tempo, envolve também os tesouros, e a administração existe o templo, que é o nosso corpo, e a gente precisa também administrar os nossos talentos. Tudo para a glória de Deus, tudo para a vontade do Pai. Não é eu, mas é Deus que precisa reinar na minha vida e no meu coração. Mas para isso eu tenho que tirar cada dia mais o meu eu, o meu egoísmo, para que o Espírito Santo habite em minha vida. A Bíblia diz também que as pessoas serão céticas em relação aos eventos do tempo do fim, como foi no tempo do dilúvio. 2 Pedro 3, do verso 3 ao 7. De que forma podemos então preparar para o futuro? Há uma decisão consciente chamada gratificação adiada, que significa basicamente fazer com paciência a obra de Deus na esperança de uma recompensa futura. Não sabemos quando Cristo voltará
em certo sentido, não importa. O que importa é que, como Noé, façamos o que Deus nos pede enquanto aguardamos a promessa. Gratidão ao termo adiada, que é fazer a obra de Deus com paciência. Que eu e você, querido, façamos com paciência, esperando a recompensa que virá. Assim como Noé, que entrou na arca, esperou com a arca fechada, junto com os animais, e a água do dilúvio subiu e se cumpriu a promessa de Deus. Queridos, nós precisamos fazer o que é certo, independente de quem está fazendo, e simplesmente pela fé, aguardar que a promessa de Deus se cumprirá na vinda do Senhor Jesus. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está participando desse estudo da lição, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Até amanhã. Amanhã a gente coloca aí no horário certo, que hoje não deu, viu? Um abraço. Tchau, tchau.